Seja muito bem-vindo a este momento de fé, reflexão e fortalecimento espiritual aqui no canal Vozes da Alma. Hoje vamos mergulhar profundamente na mensagem transformadora do Salmo 121 e do Salmo 124, dois textos que, juntos, revelam o caráter protetor, presente e libertador de Deus. Antes de seguirmos, deixe seu comentário dizendo: "O Senhor é o meu socorro". Isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam desta palavra, e te convido a assistir até o final, porque a mensagem que será liberada aqui tem poder para renovar seu espírito e trazer clareza para suas batalhas. Fique comigo, porque o que vamos construir juntos irá preparar o caminho para um entendimento ainda mais profundo no próximo momento. O Salmo 121 começa com uma pergunta que ecoa nos corações de todos nós: de onde me virá o socorro? Essa é a pergunta de quem está cansado, vulnerável, buscando respostas em meio às pressões da vida. E logo vem a resposta poderosa: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o fundamento da nossa fé. Quando olhamos para cima, reconhecemos que não estamos sozinhos. O Deus que criou todas as coisas não se afasta, não se esquece, não abandona. Ele se inclina, ele responde, ele sustenta. E quando olhamos para o Salmo 124, percebemos algo ainda mais profundo. O salmista declara: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, aqui encontramos não apenas socorro, mas livramento. O Salmo 121 garante que ele não deixará o nosso pé vacilar. O Salmo 124 afirma que, se não fosse a intervenção divina, teríamos sido engolidos pelos ataques, pelas palavras, pelas injustiças e pelas pressões que se levantam. Um salmo complementa o outro, revelando que Deus não apenas nos guarda, mas também nos defende. Não apenas nos sustenta, mas nos resgata. Há momentos em que você sente que as águas das dificuldades estão subindo, como mencionado no Salmo 124, ameaçando te arrastar. Mas o mesmo Deus que te mantém firme, como diz o Salmo 121, também rompe correntes, desfaz armadilhas e te ergue quando tudo parece desabar. Ele não dorme, ele não descansa, ele não perde o controle. Ele te guarda no dia e na noite, na saída e na chegada, quando você entende o que está acontecendo e quando não faz a menor ideia de como seguir em frente. E é por isso que este momento é tão importante. Porque quando reconhecemos que o Senhor esteve ao nosso lado em toda a caminhada, começamos a enxergar a vida com novos olhos. O livramento não foi sorte, foi a mão de Deus. O escape não foi coincidência, foi intervenção divina. A porta que se abriu não foi acaso, foi direção do alto. O inimigo que não te destruiu não foi porque você era forte, mas porque Deus te protegeu. O Salmo 121 te lembra que Ele te guarda, o Salmo 124 te lembra que Ele te salvou. E assim, à medida que entendemos essa verdade, seguimos agora para o próximo momento, onde vamos aprofundar ainda mais como esse Deus age nas batalhas visíveis e invisíveis, e como Ele intervém de maneira poderosa quando tudo parece perdido. Quando avançamos para este próximo momento, começamos a perceber que tanto o Salmo 121 quanto o Salmo 124 não são apenas declarações de fé, mas convites para enxergar a vida sob a perspectiva de alguém que sabe quem o guarda e quem o livra. O Salmo 121 nos mostra um Deus que acompanha cada passo, e o Salmo 124 nos lembra de um Deus que intervém quando somos cercados. Juntos, eles revelam não apenas proteção, mas direção, propósito e transformação. Há um detalhe profundo nesses salmos: a confiança não nasce quando tudo está tranquilo. Ela nasce no vale, na angústia, no aperto. O salmista do Salmo 121 ergue os olhos justamente porque o cenário ao redor não oferecia respostas. E o salmista do Salmo 124 reconhece que, sem o Senhor, os inimigos teriam prevalecido. Esses textos nos ensinam que a fé madura não é a fé que depende de circunstâncias, mas a fé que depende do caráter de Deus. E essa percepção nos leva a refletir sobre o modo como temos enfrentado nossas lutas. Quantas vezes tentamos ser fortes sozinhos? Quantas vezes buscamos socorro em pessoas que não podiam nos ajudar, em soluções que não tinham profundidade, em estratégias que não sustentavam o coração? É por isso que o ensinamento dos Salmos é tão crucial, eles nos direcionam para Deus antes de qualquer outra coisa.
Eles nos lembram que o socorro verdadeiro não se encontra naquilo que os olhos alcançam, mas no Deus que está acima de tudo. O Salmo 121 declara que Deus é quem guarda a nossa entrada e saída. Isso significa que Ele cuida dos ciclos da vida, das fases, das transições. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele já caminhou à sua frente antes mesmo de você dar o primeiro passo. Já o Salmo 124 revela que muitas batalhas que você nem percebeu foram vencidas antes mesmo de chegarem até você. Há livramentos que você nunca viu, respostas que vieram silenciosas, intervenções que Deus fez no oculto para preservar o seu caminho. E quando compreendemos isso, algo dentro de nós muda. A ansiedade perde espaço. O medo perde força. O desespero perde voz. Porque começamos a perceber que Deus não apenas observou a caminhada, Ele sustentou. Ele não apenas acompanhou, Ele interveio. Ele não apenas guardou, Ele guerreou ao seu favor. A vida com Deus não é sobre evitar problemas, mas sobre atravessá-los com a certeza de que Ele está ao nosso lado. E essa certeza só cresce quando unimos os ensinamentos desses dois salmos. O Deus que te guarda é o mesmo Deus que te liberta. O Deus que te protege é o mesmo que te salva. O Deus que te preserva é o mesmo que luta por você. E agora, entendendo essa profundidade, seguimos para o próximo momento, onde vamos enxergar como essa atuação de Deus se revela de forma ainda mais profunda nas batalhas da alma, nos ataques espirituais e nas situações em que a vitória parece impossível. A jornada não termina aqui, ela apenas muda de tom. Vamos seguir juntos para o próximo momento. Quando avançamos para este novo momento, entramos em uma dimensão ainda mais profunda daquilo que os Salmos 121 e 124 revelam sobre o agir de Deus. Agora não estamos apenas falando de proteção e livramento, mas da atuação divina nos cenários em que a alma se encontra pressionada, cercada e sem saídas aparentes. O Salmo 121 declara que o Senhor é quem guarda você de todo mal, e o Salmo 124 revela que, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, as águas teriam nos engolido. Esses dois textos, quando unidos, formam uma muralha espiritual em torno do coração, lembrando que a preservação de Deus é contínua, constante e incansável. E quando meditamos nessas palavras, percebemos que o cuidado de Deus não é passivo. Ele não é um observador distante. Ele é o guarda que não dorme, mencionado no Salmo 121, e também o libertador que quebra o laço do passarinheiro, como o Salmo 124 descreve ao dizer que a armadilha se quebrou e escapamos. Isso significa que há laços sendo rompidos agora mesmo, situações que tentaram aprisionar você emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, mas que não prevaleceram porque o Senhor esteve ao seu lado. Há momentos da vida em que o inimigo se levanta com violência, como águas turbulentas, como força impetuosa. O Salmo 124 descreve isso com precisão ao dizer que, se o Senhor não estivesse ali, as águas teriam passado sobre nós. Isso não é apenas metáfora poética. É uma revelação de que, muitas vezes, o ataque espiritual tenta sufocar, paralisar, destruir. Mas o mesmo Deus que ergue os montes diante dos seus olhos no Salmo 121 para te lembrar de onde vem o socorro é o Deus que ergue defesa, muro e livramento no Salmo 124 para te lembrar que não há força capaz de te destruir enquanto ele permanece ao seu lado. E essa verdade se repete em toda a Escritura. Isaías 43 declara que, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, e quando passar pelo fogo, não se queimará. Essa promessa ecoa com perfeição o clamor e a resposta dos salmos que estamos estudando. A Bíblia inteira confirma, o Deus que vigia você é o Deus que luta por você. Ele guarda, Ele protege, Ele livra, Ele sustenta, Ele conduza. E mais do que isso, Ele transforma aquilo que parecia derrota em testemunho. Quando o salmista declara no Salmo 121 que o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, está dizendo que Deus cuida dos começos e dos finais. Ele cuida da origem e do destino. Ele cuida da semente e da colheita. E o Salmo 124 completa essa revelação ao mostrar que os ataques que tentaram interromper o propósito não conseguiram porque o Senhor esteve presente em cada etapa. Não apenas no início e no fim, mas no meio, no processo, na travessia. E quando você olha para a sua vida, talvez veja marcas, momentos de dor, situações que quase te quebraram.
Mas assim como o salmista reconhece, você também pode afirmar: se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse a mão dele, eu teria sido levado pela força das circunstâncias. Se não fosse o socorro dele, eu não teria resistido. Mas você resistiu. Você permaneceu. Você está aqui. E isso é prova viva do cumprimento desses salmos em sua história. Por isso, este é o momento de compreender que Deus não apenas te guarda das ameaças visíveis, Ele te guarda daquilo que você nem imagina. Ele rompe laços que você não percebe. Ele desfaz planos que foram feitos contra você sem o seu conhecimento. Ele envia livramento antes mesmo do ataque se manifestar. O Salmo 121 fala de um guarda incansável, e o Salmo 124 fala de um socorro que chega antes da queda. Juntos, eles revelam um Deus que está sempre um passo à frente. Quando avançamos para este novo momento, unindo agora as revelações que se desdobram entre o quarto e o quinto movimento deste grande roteiro espiritual, entramos em uma dimensão ainda mais profunda daquilo que os Salmos 121 e 124 revelam sobre o cuidado e o livramento divino. A partir daqui, a mensagem não apenas consola, mas desperta, não apenas fortalece, mas reposiciona o coração no lugar onde a fé se torna arma, escudo e fundamento. Os dois salmos se entrelaçam de forma poderosa, mostrando um Deus que não apenas protege, mas intervém, rompe cadeias, desfaz acusações e impede que o inimigo avance além do limite permitido. Os montes mencionados no Salmo 121 surgem novamente na nossa reflexão, não apenas como símbolos de grandeza, mas como lembrança visual de que o socorro de Deus está acima de qualquer circunstância, acima de qualquer força contrária, acima de qualquer ameaça visível ou invisível. O salmista declara que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e essa frase é suficiente para elevar o coração a um estado de confiança plena. Se o Criador dos céus e da terra é quem guarda, então não há criação que possa destruir. Se Ele é quem vigia, não há vigia humana que o substitua. E se Ele é quem protege, não há ataque que prevaleça. No Salmo 124 encontramos outra camada dessa revelação: o Senhor esteve ao nosso lado. Essa afirmação não é teórica, é testemunhal. O salmista não fala de possibilidades, ele fala de realidades vividas. Ele diz que, se o Senhor não tivesse estado ali, as águas teriam nos submergido, o inimigo teria nos consumido, o laço teria nos prendido. Mas nada disso aconteceu. E a razão não foi a força humana, nem a estratégia, nem a capacidade. Foi a presença de Deus. Essa presença que guarda no Salmo 121 é a mesma presença que livra no Salmo 124. E agora, neste ponto em que unimos os dois movimentos finais, precisamos reconhecer que essa combinação de proteção e livramento é o que sustenta a vida em meio às adversidades. Deus não apenas impede que o mal chegue, Ele também rompe aquilo que já havia se instalado. Ele não apenas guarda o caminho, Ele liberta quando as armadilhas surgem. Ele não apenas te protege do que vem contra você, Ele te livra do que já tocou suas emoções, sua mente ou sua realidade. Quando o salmista declara que o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, ele está afirmando que Deus está no tempo e no espaço em toda a sua extensão. E quando o salmista do Salmo 124 diz que o laço se quebrou e nós escapamos, ele está afirmando que Deus age dentro desse mesmo tempo e espaço para desfazer o que tentava impedir o avanço. Uma verdade complementa a outra. Uma revela a prevenção, a outra revela a intervenção. Uma mostra um Deus que vigia, a outra mostra um Deus que reage. Juntas, revelam um Deus que cuida antes, durante e depois da batalha. E quando observamos toda a Escritura, entendemos que essa dinâmica é constante. Em Êxodo, antes de o povo entrar no deserto, Deus se apresenta como aquele que vai adiante, abrindo o caminho. Mas quando o povo é cercado pelo mar e pelo exército de Faraó, ele se manifesta como aquele que intervém, abre o mar e destrói o inimigo. Em Daniel, Deus guardou Daniel antes da cova, sustentou Daniel dentro da cova e livrou Daniel ao retirar os leões do caminho. Em 2 Reis, Deus guardou Eliseu no vale, abriu os olhos do seu servo para mostrar os carros de fogo e ainda confundiu o exército inimigo. Essa é a assinatura divina, Ele guarda, Ele revela, Ele livra. Os Salmos 121 e 124 são a confirmação eterna dessa assinatura.
Eles nos mostram que a proteção de Deus é mais ampla do que imaginamos e o livramento de Deus é mais profundo do que percebemos. Há livramentos que você nunca soube que recebeu. Há perigos dos quais Deus te afastou sem que você percebesse. Há laços que Ele quebrou antes mesmo de você entender que estavam sendo armados. Há milagres que Ele realizou antes que você tivesse tempo de pedir. E tudo isso porque Ele é o Deus que está ao seu lado e o Deus que está acima de todas as coisas. E enquanto avançamos dentro dessa revelação, o coração começa a entender que a confiança não é apenas uma resposta emocional, é um posicionamento espiritual. Quando o salmista diz que eleva os olhos para os montes, ele está escolhendo olhar para onde vem a resposta, não para onde está o problema. Quando o salmista do Salmo 124 reconhece que o laço se quebrou, ele está assumindo que a libertação veio de um Deus que age de forma sobrenatural. É essa combinação de postura e reconhecimento que precisa ser cultivada em cada um de nós. E assim, enquanto a mensagem se aprofunda, começamos a perceber que não estamos apenas entendendo os salmos, estamos sendo conduzidos por eles. Eles estão moldando nossa visão, fortalecendo nossa fé, guiando nossos passos e preparando nosso coração para um encontro poderoso com Deus. E é justamente desse lugar de revelação que nasce um clamor sincero, uma oração que não é apenas palavras, mas é um posicionamento diante da presença daquele que guarda, livra e sustenta. Agora seguimos para a oração final, onde todas essas verdades se transformarão em clamor, entrega, confiança e declaração de fé diante do Deus que está ao nosso lado e acima de todas as coisas. Senhor meu Deus, Pai de toda graça, força e misericórdia, eu me coloco agora diante da Tua presença para interceder por esta vida que ora comigo, pedindo que o Teu Espírito venha envolver cada detalhe da sua história com a Tua proteção e com o Teu livramento. Clamo a Ti, Senhor, porque somente de Ti vem o socorro verdadeiro, somente de Ti vem o cuidado que não falha, somente de Ti vem a intervenção que rompe cadeias e desfaz toda a obra contrária. Neste momento, eu declaro que toda a confiança desta pessoa é colocada em Ti, não nos montes, não na força humana, não nas circunstâncias, mas no Deus vivo que guarda, sustenta, fortalece e resgata. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que sobre esta vida desça agora uma unção de paz que acalma a inquietação interior, uma unção de força que restaura aquilo que se desgastou ao longo do caminho, uma unção de coragem que confronta todo o medo e toda dúvida que tentaram se levantar. Que o Teu poder venha cobrir esta alma, trazendo luz onde havia escuridão, trazendo direção onde havia confusão, trazendo vida onde havia desgaste. Que os Teus olhos atentos permaneçam sobre cada passo, guardando as entradas e saídas, protegendo os pensamentos e conduzindo o coração por caminhos seguros. Senhor, eu clamo para que toda armadilha preparada contra esta pessoa seja agora desfeita pelo Teu poder. Que todo laço caia ao chão, que toda seta seja quebrada, que toda acusação se torne sem efeito. Tu és o Deus que livra das correntes que não se veem, das prisões internas que não são percebidas e dos ataques que se formam em silêncio. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tentou calar a fé, paralisar os sonhos ou desgastar a esperança perde agora sua força. A Tua mão poderosa intervém, desfaz, limpa, reorganiza e restaura. Pai amado, que o Teu socorro venha sobre esta vida como água fresca em terra seca. Que venha como resposta no momento exato, como força inesperada, como provisão que surpreende, como livramento que só pode ser explicado pelo Teu agir. Que esta pessoa saiba que não está só, que não caminha sozinha, que a Tua presença a acompanha e a envolve. Que toda sensação de abandono seja arrancada, toda a voz de opressão seja silenciada e todo o peso espiritual seja retirado agora pelo poder do nome de Jesus. Declaro sobre esta vida que o Senhor aguarda no dia e na noite, na jornada longa e nas decisões rápidas, nos momentos de alegria e nos momentos de adversidade. Que a Tua vigilância constante seja percebida em cada detalhe, porque Tu és o Deus que não dorme, não descansa, não se distrai. Tu és aquele que permanece atento, vendo que ninguém vê e protegendo de formas que ninguém percebe. Que esta pessoa seja fortalecida ao lembrar que não existe caminho fora do Teu alcance, não existe situação fora do Teu controle, não existe batalha acima da Tua autoridade. Senhor, derrama agora uma unção de livramento sobre esta vida. Livramento emocional, livramento espiritual, livramento físico, livramento financeiro, livramento familiar.
Que tudo que estava tentando se levantar contra ela seja dissipado como neblina diante do sol. Que tudo que estava travado se mova, que tudo que estava preso se solte, que tudo que estava bloqueado se abra, que tudo que estava complicado seja destravado pelo teu poder. Que a vitória que parecia distante venha se aproximando a cada minuto, até se manifestar de forma clara e incontestável. Eu oro, Pai, para que esta pessoa sinta agora a tua mão segurando a dela e guiando cada passo. Que ela perceba que a tua presença não está distante, não está silenciosa, não está neutra. Tu estás ao lado dela, guardando antes que aconteça, intervindo quando necessário e livrando quando o perigo já se aproximou. Que essa certeza gere descanso, confiança e convicção profunda de que o que vier pela frente não será enfrentado sozinha, porque tu és o Deus que permanece presente em toda estação da vida. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que o caminho à frente desta pessoa será seguro, iluminado, protegido e guiado. Declaro que portas certas se abrirão, que pessoas certas chegarão, que oportunidades certas surgirão. Declaro que aquilo que era motivo de medo será transformado em testemunho, e aquilo que era motivo de preocupação se tornará motivo de gratidão. A mão de Deus está sobre esta vida, e nada poderá impedir o propósito que Ele estabeleceu. Assim eu oro, assim eu declaro, e assim creio que o Senhor já está movendo todas as coisas ao favor desta pessoa. Que a paz, a segurança e a certeza do socorro divino invadam agora o coração dela e permaneçam de forma constante e inabalável. Em nome de Jesus, amém. Ao chegarmos ao fim deste momento, quero que você respire fundo e perceba o quanto Deus já começou a agir dentro de você. Talvez algo tenha sido acalmado, talvez uma luz tenha surgido em uma área onde antes havia confusão, talvez você tenha sentido apenas um leve conforto interior, mas esse é sempre o primeiro sinal do cuidado de Deus. Ele se manifesta de maneiras suaves e profundas, trazendo ao coração a certeza de que não estamos caminhando sozinhos. A verdade é que, mesmo antes de você dobrar os joelhos ou levantar os olhos para orar, o Senhor já estava presente, atento, acompanhando cada detalhe e sustentando você em cada passo. E agora, ao encerrar essa oração, quero convidar você a permanecer nesse ambiente de fé. Não deixe que a rotina ou as preocupações abafem o que Deus está fazendo. Continue buscando, continue esperando, continue confiando. A caminhada com Deus é construída dia após dia, momento após momento, e há algo poderoso em continuar voltando à presença dele com o coração aberto. Se esta mensagem falou com você, se tocou algo dentro da sua alma, eu quero pedir que você curta este vídeo, porque isso ajuda essa palavra a alcançar outras vidas que também precisam desse cuidado. Deixe também o seu comentário, escreva "Eu confio no Senhor" ou compartilhe seu pedido de oração, pois estarei intercedendo por você. Sua luta não passa despercebida, e existe força quando caminhamos juntos em fé. E que a graça, a paz e a alegria do Senhor estejam sobre você e sua família, que cada momento do seu dia seja tocado pelo Espírito Santo, e que você experimente a plenitude da presença de Deus em cada área da sua vida. Que o Senhor ilumine seus caminhos, fortaleça seu coração e te envolva com uma proteção divina constante. Receba esta bênção e siga adiante com a certeza de que o Deus que guarda sua vida jamais deixará de cuidar de você. Amém.